João 17:1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Versículo 4: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Amém. Ainda é quinta-feira aqui no texto da Bíblia. Na verdade, o Evangelho de João coloca os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. Tudo isso aconteceu na quinta-feira à noite, a última noite de Jesus com os seus discípulos. E agora Jesus se despede deles. Eles já comeram, eles já jantaram, já celebraram a Páscoa, já cantaram o hino, já saíram dali e foram para o Jardim das Oliveiras, do Monte das Oliveiras. E agora Jesus se despede deles e fala a última palavra para eles: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E depois que Jesus fala esta palavra, ele vai orar. É a última oração de Jesus juntamente com os seus discípulos. Tendo falado estas coisas, ele levantou os olhos aos céus. Ele falou: Pai, é chegada a hora. É chegada a hora. Foi para isto que ele nasceu. Esta era a hora de que estava no calendário de Deus, já desde a eternidade. Chegou a hora de Jesus pagar o preço, chegou a hora da cruz, chegou a hora de ele comprar a humanidade, chegou a hora de terminar a história do Antigo Testamento e começar o Novo Testamento, a nova aliança. A velha aliança agora estaria terminada ali na cruz, e ali iria começar a nova aliança, o novo relacionamento do homem com Deus, sem barreiras, sem impedimentos, de maneira que a gente poderia orar em qualquer lugar, em qualquer hora, sem oferecer nenhum animal. Não haveria mais necessidade de sacrifício de animais, porque o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, iria ser feito ali na cruz. E Jesus então fala: eu te glorifiquei na terra, consumando, terminando, completando a obra que o Senhor confiou para mim, para eu fazer. Jesus estava dizendo: eu nasci com propósito, eu nasci para fazer algo. Eu glorifiquei ao Senhor nesta terra, terminando aquilo que o Senhor me chamou para fazer, terminando a carreira, completando o chamado, terminando aquilo que o Senhor tinha planejado para a minha vida. Nós glorificamos a Deus quando nós fazemos o que Deus planejou para a nossa vida. Nós glorificamos a Deus quando nós o obedecemos até a nossa morte, e nós escolhemos o caminho que o Senhor tem para nós. Sabe, queridos, a pergunta que a maior parte das pessoas passam a sua vida, os pensadores e filósofos passa pensando: por que é que eu estou aqui? Por que é que eu nasci? O que é que eu vim fazer nesse lugar? O que é a vida na verdade? E muitas vezes as pessoas buscam a resposta para estas perguntas no homem, mas a resposta para estas perguntas está em Deus, que é o Criador de todas as coisas. Olha só, para eu nascer houve uma série de coincidências. O meu pai, que morava em outro lugar, em uma outra cidade, de repente mudou de cidade, mudou de país, mudou de estado. Os meus bisavós vieram de um país, os meus tataravós vieram de um país, os tataravós da minha esposa vieram de outro país, e uns foram para o norte, outros foram para o sul, e aí foram nascendo os filhos, e um mudou para cá, que encontrou com a outra ali, casou. Meu pai casou com a minha mãe, se encontraram em algum lugar, se conheceram,
conheceram, se casaram, e quando eles tiveram relacionamento sexual, de repente o espermatozoide se encontrou lá com o óvulo, e eu nasci com um propósito, no meio de tantas pessoas que poderiam ter nascido. Eu nasci, você nasceu, e não foi por acaso, você não é um acidente, você foi planejado no coração de Deus antes mesmo de você mostrar o teu rostinho aqui nesta terra. Você é uma pessoa única na história da humanidade. Não existe ninguém, jamais existiu uma única pessoa na terra igual a você. Você é diferente de todas as pessoas, os milhões e milhões de pessoas que já passaram pelo planeta Terra. Você é único, e Deus tem um propósito único na sua vida. E o propósito de Deus na sua vida não é ser igual a mim. Deus criou você para você ser você, mais ninguém. Estas coisas fazem a gente entender que eu não preciso ter complexos de inferioridade, eu não preciso me sentir menor do que os outros por causa da minha condição financeira, ou porque eu sou mais feio fisicamente do que a outra pessoa. Eu posso entender que Deus me criou desta maneira com um propósito especial. Eu tenho a marca de Deus na minha vida, eu fui criado à imagem e à semelhança do Senhor com um propósito especial. Eu não devo me envergonhar de quem eu sou, porque Deus me criou da maneira que Ele quis criar, e Ele planejou a minha vida, planejou você. Eu nasci no lugar certo, eu nasci de pais certos. Eu agradeço a Deus pelos meus pais. Eu nasci no lar que Deus queria que eu nascesse. Eu nasci na cidade que Deus queria que eu nascesse. Eu nasci no país que Deus queria que eu nascesse. Eu sou feliz de estar no centro da vontade de Deus, na época de Deus para a minha vida. Por que eu não nasci em 1500? Era porque Deus tinha um plano comigo agora, em 2000 e alguma coisa. Não foi porque, não foi um acaso, era porque Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano com cada um de nós, meu querido. Você pode se sentir incapaz, você pode ter ouvido do seu pai, da sua mãe, quando criança, muitas vezes, você nunca vai ser nada na vida, você é incapaz, você não tem condições, você não pode isto ou aquilo. Não acredite nessas palavras, porque Deus fala que Ele criou você de uma maneira maravilhosa, meu amado. A Bíblia diz no Salmo 139 que Ele viu você ainda uma substância informe. Ele viu você lá quando ninguém via você. Ele viu ali os primeiros batimentos do teu coraçãozinho, quando começou aquele barulhinho baixinho, inaudível no ouvido do homem. Deus estava lá, Deus ouviu, e Deus aguardou o teu nascimento, os 9 meses, pensando: ele vai nascer, e eu tenho um propósito especial para a vida desta pessoa. Você é especial para Deus ao ponto de Ele se tornar homem e vir aqui e falar: chegou a hora para morrer por você, meu querido, por amor a você. É verdade, Deus nos considera como pessoas especiais. Especial, você é especial aos olhos de Deus. Olha, então eu preciso entender que eu nasci com propósito. Não foi um acidente, não foi por acaso. Você pode ter nascido até de um estupro, mas não foi por acaso. Você nasceu de alguma maneira, e independente da maneira que você nasceu, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. A tua vida não pode ser descartada. Agora o homem, ele busca muitas vezes razão. Por que eu estou vivo? Será que você nasceu apenas para viver a vida como você vive? De que você levanta pela manhã e toma o café todos os dias é a mesma rotina, e você vai para o trabalho, e sai à noite, volta para casa, e janta, e assiste televisão, e vai dormir, para começar tudo no dia seguinte, e assim a vida vai passando, os anos vão passando, na verdade os anos vão correndo, e de repente você já está na terceira idade, e você
está velhinho, e você viu que a vida passou pelos seus dedos muito rapidamente, e você planejou e sonhou com o futuro, e o futuro chegou mais rápido do que você imaginava, e será que agora é só esperar a morte e acabou a vida? Não, não acabou a vida, porque na verdade a vida não acaba quando você morre, você continua vivo quando você morre. Esta vida apenas é um preparo para outra vida, para a eternidade. Aqui nesta terra é apenas uma passagem muito rápida, que Deus fez com que você nascesse, porque Ele tinha um projeto na tua vida, dentro daquele quebra-cabeça imenso que Deus faz. Há um lugarzinho ali, que aquele é o teu lugar, e você vai ter alegria quando você cumprir o papel que Deus chamou você para cumprir nesta terra. E o dinheiro não consegue resolver este problema, porque tem pessoas bilionárias frustradas, tem pessoas que a sua vida está toda, digamos, com todas as suas conquistas já foram feitas, mas ela não encontra razão. É só para isto que eu nasci, para isto que eu vivi. Primeira coisa, queridos, que a Bíblia fala que você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para o louvor do Senhor. A Bíblia diz em Efésios que nós somos criados para o louvor da sua glória. O homem só se realiza quando ele louva a Deus. Você foi criado por Deus para o alegrar. Deus criou você porque Deus queria ter prazer com você, em conversar com você, em andar com você, em falar com você, em ouvir a tua voz. A oração é você falar com o Pai, é simplesmente você falar com teu amigo. Deus criou você para o prazer dele, a alegria dele, para se relacionar com você. A Bíblia diz que Deus fez o homem para a sua glória, para o relacionamento com Ele, e você vai ter somente satisfação quando você tiver realmente um relacionamento com o Senhor. Você foi criado para servir a Deus. Você foi criado para servir as pessoas, ser a mão de Deus nesta terra, o braço de Deus, a boca de Deus, demonstrar o amor de Deus. A Bíblia, por isso que Jesus falou, olha, o primeiro mandamento seria, o resumo dos 10 mandamentos seria isto: olha, ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu sirvo as pessoas, eu estou revelando a marca de Deus na minha vida, porque a Bíblia fala que o dar, o fazer é do caráter de Deus, o estender a mão, o acudir o necessitado. Você vai se sentir realizado quando você entender que uma parte do propósito de Deus para a tua vida é servir as pessoas. Eu sou pastor, você é professor, você engenheiro, você constrói casa para nós morarmos, você é médico, você cuida das doenças que as pessoas têm, você nasceu para isto. Isso é uma paixão que Deus colocou lá. Deus colocou em cada ser humano talentos, habilidades. Tem pessoas que têm uma habilidade tremenda para desenhar, às vezes ele nem estudou em escola nenhuma, você dá um papel para ele, ele faz desenhos maravilhosos. Deus deu uma habilidade para ele, aquilo é a paixão dele. Mas Deus quer que a gente o glorifique com a nossa paixão. Deus quer que a gente o sirva com a nossa paixão. Deus quer que a gente revele a glória dele nesta terra através da nossa paixão, meu amado. Mas na vida, muitas coisas vão acontecer para tirar o foco teu, para tirar a satisfação na tua vida. De maneira que você corre para todos os lados, como as pessoas vivem na correria do seu dia a dia, fazendo isto e fazendo aquilo, e fazendo aquilo e fazendo aquilo. Chega no final da vida deles, é o que a Bíblia fala, que Salomão falou, sabe, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os anos dos quais você vai dizer: eu não tenho neles prazer, não tenho nesse prazer. Eu vivi a minha vida, eu fiz isto, eu construí a casa, eu construí minha carreira, eu construí lá na empresa, eu me tornei diretor, eu encerrei as atividades. E você vai morrer.
E só para isso você viveu. Quando eu me alimento com coisas eternas, com a palavra de Deus diz que ela é eterna. Quando eu me alimento com a oração, que era o que Jesus fazia bastante, eu fico sensível para saber, eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou na cidade certa, na hora certa, no tempo certo, fazendo o que Deus me chamou para fazer, de forma que quando chegar a hora de você morrer, não vai haver remorsos de que eu gastei a minha vida, eu perdi a minha vida. Não vai haver remorsos, você vai terminar a tua carreira bem, como Paulo falou, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. Jesus, ele falou, eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que o Senhor confiou para que eu fizesse. Tem que descobrir isso daí. O que Deus quer que eu faça? Então, meu amado, descubra o que é que Deus tem para mim. Eu amo contabilidade, Senhor. O Senhor me fez nascer com números na cabeça. Amo matemática. Não é o meu caso. Amo matemática. Amo fazer cálculos. Amo construir pontes. Sonho com pontes. De madrugada, você dorme e sonha com aquilo. Deus te criou para aquilo. Mas não só para aquilo, porque aquilo é um instrumento. Você tem realização, mas na verdade aquilo é um instrumento para você trazer glória para Deus nesta terra, meu amado. Foi isso que Jesus falou. Eu te glorifiquei na terra, completando aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Ele nasceu para isto. Quando ele nasceu, os profetas já haviam falado sobre o nascimento dele. O anjo falou lá para Maria, para José, ele vai ser o Salvador. Ele vai ser o Salvador. Ele nasceu para isto daí. Era isto. E agora ele fala para o Pai: Pai, chegou a hora, Senhor, é hora, concluiu as coisas. Ele havia feito tudo o que Deus queria que ele fizesse. Terminou a oração, levantou-se, desceu com seus discípulos até um jardim chamado Getsêmani. Ali ele vai ficar sozinho. Ele chama Pedro, Tiago e João para orarem com ele por 1 hora. Sabe por quê? Porque ele fala: a minha alma está triste, muito triste, até a morte. Estou triste. Jesus, ele vai, ele ora: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele não estava falando da cruz, ele não estava falando de morte, porque ele nasceu para isto, ele sabia. Ele estava falando do relacionamento com o Pai que iria ser quebrado. Ele iria ser separado do Pai por algum tempo. Nunca aconteceu isso daí. Eu e o Pai somos um. Nunca aconteceu de Jesus se transformar em pecado. Naquele instante lá na cruz, ele era todo o pecado desde Adão e Caim, e Abel e Eva e meu e seu, caíram sobre ele de maneira que Deus virou o seu rosto, não poderia olhar para o pecado. E Jesus gritou: Pai, por que me desamparaste? Foi por causa do meu pecado e do teu pecado. Pela manhã Jesus está crucificado e fica até as 3 horas da tarde, quando os cordeiros eram levados para o templo para serem imolados, e um rio de sangue descia pela montanha no fundo do templo, e caíam no ribacho, lá embaixo, caíam lá no riacho, que ia coberto de sangue de animais. Naquela hora Jesus grita que estava consumado, o preço foi pago, uma nova história iria começar. Começava o Novo Testamento, a nova aliança. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando que eu e você poderíamos entrar a qualquer momento na presença dele. É chegada a hora. Eu fiz o que precisava ser feito, Jesus falou.
Agora é com você, agora é comigo, meu amado. Por que nós nascemos nesse tempo? Por que nós estamos vivos hoje no Brasil? Será que Deus não quer usar a nossa vida para trazer um avivamento a esta terra? Será que Deus não quer usar a nossa vida para levar essa nação a adorar ao Senhor? Será que Deus não quer abençoar a tua vida de uma maneira que você, em tudo que você faz, onde você vive, você leve as pessoas a honrarem, a glorificarem a Deus? Qual é o propósito de você estar vivo? Você precisa descobrir. Só assim você vai ser uma pessoa realizada.